o não tão lendário Super Saiyajin, a transformação que ficou inútil em Dragon Ball Super, mas que ainda assim é a transformação mais respeitada de todo o Dragon Ball, tirando o Super Saiyajin 4, claro. Nesse vídeo eu te explico exatamente o porquê dessa transformação ter sido tão esquecida e o porquê ela ter ficado tão inútil assim no Dragon Ball Super. Mas antes deixa o like e se inscreve se você for fã de Dragon Ball, se for possível, hype esse vídeo. Olá, eu sou o Ralph Aibon. Dragon Ball Super, pra quem não sabe, é um dos animes mais odiados pelos fãs de Dragon Ball Z. E eles odeiam Dragon Ball Super porque é infantil, deixou Goku ruim, a escala de poder subiu mais ainda, piorando algumas lutas, usaram vilões que são inúteis, genéricos ou então desperdiçados. Também tem o fato de terem reutilizado filmes, também a animação já não estava muito boa. Esses são alguns argumentos que o pessoal usa muito pra desmerecer Dragon Ball Super e dizer que é ruim. Esses argumentos estão certos? Estão errados? Depende de quem tá assistindo. Algumas pessoas podem concordar e outras discordarem. Eu até concordo com algumas, mas eu ainda acho Dragon Ball Super um anime muito bom, porque ele me divertiu bastante. Vamos apenas observar com tranquilidade. Afinal, essa é a primeira vez que vejo o Sr. Goku nesta forma. E uma reclamação que eu ouço bastante, que as transformações antigas meio que ficaram desnecessárias ou então inúteis. Por exemplo, o Super Saiyajin. Como que o Super Saiyajin vai brilhar, sendo que o Super Saiyajin Blue resolve tudo? Até a forma God meio que ficou desperdiçada no anime. No mangá até que dá pra passar, mas no anime não ficou tão legal assim. Mas enfim, por que realmente essa transformação ficou inútil, desvalorizada ou então desperdiçada? Bom, lá no começo de Dragon Ball Z, a transformação Super Saiyajin era dito como uma lenda, algo totalmente lendário, totalmente novo e totalmente diferenciado. O Super Saiyajin era a transformação da pessoa que estava destinada a derrotar o Freeza. E a história da transformação você conhece. A base da transformação, da história no caso, não é bem uma história, mas é a base. A base diz que a cada 10 mil anos nasce um Super Saiyajin. E como o Freeza tinha medo dos Saiyajins, já que, pô, eles poderiam virar o Super Saiyajin e poder acabar com o Freeza, acabar com o reinado dele, que reinava em cima do trabalho dos Saiyajins, o Freeza simplesmente taca um meteoro em geral, mata todo mundo e é claro, o Goku sai vivo porque ele é o protagonista. Só pra que ele derrotasse Freeza de acordo com as previsões de Bardock. Mas é claro, essa história teve vários e vários retcons. E o primeiro é famoso, que é a sobrevivência do Bardock, mas não, ele morreu realmente lá no Super. O segundo retcon é que o Bardock não tinha previsto nada, então o Goku não era destinado a nada. Na verdade, o Bardock meio que sentiu que algo ruim tava pra acontecer. E enfim, após a gente acompanhar toda a trajetória do Goku, a gente chega lá no Z, onde ali é meio que introduzido o sistema de Saiyajin, a gente descobre mais ou menos como que funciona esse negócio. Tem toda uma construção pro lendário Super Saiyajin, onde o Vegeta cita ele muitas vezes, o Nappa também, até que a gente chega na saga Freeza, onde ali finalmente o Goku se transforma no Super Saiyajin, após muita enrolação, mas a cena valeu a pena. A transformação era importante por causa que ela carregava todo um peso, toda uma narrativa, tudo que estava em volta, o cenário, a aura do ambiente, cara, tudo que tinha acontecido na história até o momento tinha sido só para que esse momento chegasse, o momento onde Goku honrasse o sangue Saiyajin derrotando Freeza, que era o cara que meio que escravizava os Saiyajins por muito tempo. Mas Goku não faz isso apenas pelos Saiyajins, mas também pela raça humana, com a icônica frase: acho que você já sabe, não é mesmo? Eu sou o Saiyajin que veio da Terra para acabar com você, Freeza! E falando de frases, o que tem de frase de maneira do Goku em Super Saiyajin na luta contra o Freeza é brincadeira. Quem aí não lembra do Goku falando que o Freeza conseguia derrotar todo mundo, mas não conseguia derrotar um certo alguém? O Goku humilhou o Freeza de todas as formas possíveis, não só com palavras, mas também com a força bruta. E no final de tudo ele ainda teve misericórdia do Freeza, mano, emprestando um pouco de energia pra ele que ele pudesse sobreviver no espaço. O Super Saiyajin ainda teve muitas e muitas cenas legais logo depois da saga Freeza, também na saga Cell principalmente. Até porque na saga Cell, onde eles aprendem totalmente a dominar o Super Saiyajin 1, e só depois se transformando no Super Saiyajin 2, mas ainda vamos manter o foco aqui no Super Saiyajin 1. Eu não sei se é verdade, mas pelo que parece o Super Saiyajin 1 tem mais de uma forma. E eu não tô falando do Super Saiyajin daquele bombado não. Eu tô falando de mais 8 formas do Super Saiyajin, mas como eu não entendo, eu não vou falar muito sobre isso. Se alguém puder me explicar dessas variações do Super Saiyajin que não são o Super Saiyajin 2 ou o Super Saiyajin bombado, me explica aí nos comentários que eu gostaria de saber. O Super Saiyajin também serviu como motivação lá pro Vegeta, onde o Vegeta meio que ele vê o Goku Super Saiyajin, se sente humilhado, isso é claro no anime, e ele se vê na obrigação de treinar para que ele conseguisse superar o Goku, não só se transformar em Super Saiyajin, mas também superar o Goku. Isso o Vegeta treina, consegue e finalmente ele humilha os androides transformando em Super Saiyajin. Mas é claro que isso foi só depois de ter muita e muita humilhação, principalmente quando ele viu o Trunks Super Saiyajin. E sobre as cenas mais marcantes do Super Saiyajin 1, lá no Dragon Ball Z, tem a do Vegeta humilhando os androides, lutando contra 18, mas principalmente humilhando o número 19. Todas as transformações do Super Saiyajin são marcantes, são muito icônicas. O Vegeta virando Super Saiyajin pela primeira vez, o Trunks quando ele desperta o Super Saiyajin depois da morte do Gohan, até a cena do Goten e do Trunks transformando o Super Saiyajin pela
primeira vez, cara, é muito marcante, muito icônica. Eu também lembro que eu tenho um mangá, cara, que é o Vegeta se transformando no Super Saiyajin, humilhando o Cell, aí depois ele fala pro Cell ficar perfeito, o Cell fica perfeito e o Cell humilha o Vegeta. Mas o que eu acho que realmente marcou o Super Saiyajin, cara, foi a sua aparição nos filmes, porque todo filme de Dragon Ball Z tem o Super Saiyajin. Seja lutando contra o Cooler, seja lutando contra o Broly, seja lutando contra o Bojack, o Super Saiyajin é sempre a transformação mais usada de Dragon Ball nos filmes, e eu acho que o Super Saiyajin Blue tem potencial pra superar. Mas não vai, eu tenho certeza que não vai, eu tenho certeza que o anime vai voltar e eles não vão ter feito filmes o suficiente para ter passado o Super Saiyajin 1. E é uma pena realmente ver o Super Saiyajin lá no Super sendo totalmente jogado e desperdiçado. Que com o passar do tempo, a escala de poder de Dragon Ball meio que aumentou e não abaixou mais. A régua meio que subiu de um jeito que não dava mais para descer. E com isso, é claro, veio aquela regra, o mais forte vence e quem tem as melhores técnicas que se dane. Se você não tiver poder, você é fraco. São raríssimos os personagens que têm algum diferencial nas suas técnicas, como por exemplo o Hit e também o Moro. E com essa escala de poder absurda e também o nível dos personagens aumentando e eles espirrando e ganhando transformação nova, meio que o Super Saiyajin 1 acabou perdendo seu valor, já que, pô, a primeira transformação, a mais fraca, acho que ainda assim não compensava. Ah, e outra coisa que eu esqueci de dizer, pra essa transformação aqui ter sido tão desvalorizada. Depois que a transformação do Broly saiu, meio que o Super Saiyajin lendário, que era o Super Saiyajin 1, não é mais tão lendário assim, já que o Broly que é o lendário. Mas calma que não é só isso, porque o Deus Super Saiyajin também é uma transformação lendária. Então, quem é o lendário? Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin 1 ou Super Saiyajin do Broly? A real é que o Super Saiyajin 1 não é mais tão especial assim. Com o tempo, o Super Saiyajin 1 acabou sendo não tão lendário. Então eu acho que a única coisa que o Super Saiyajin 1 sobrou de especial é a lenda dele, no caso, a história por trás. Mas apesar disso tudo, eu não acho que o Super Saiyajin 1 tenha sido uma transformação ruim no Dragon Ball Super. É uma transformação que perdeu muito o valor, perdeu muito o peso, perdeu muita imponência e também perdeu muito o sentido de usar ela. Mas cara, ainda assim eu acho que é uma transformação que conseguiu render bem no Dragon Ball Z e não é tão necessária assim no Dragon Ball Super, já que agora no Dragon Ball Super é importante abrirmos novas portas para que novas transformações sejam mais marcantes, mais também lembradas, e para que Dragon Ball Super seja lembrado por ser Dragon Ball Super e não por ser a continuação de Dragon Ball Z. Eu acho que é por isso que as transformações todas são de cores diferentes, tirando é claro o Super Saiyajin Beast. Mas eu não achei o Super Saiyajin 1 não ter aparecido tanto assim ruim, porque o Super Saiyajin não é mais tão necessário assim, já que agora o Goku tem o Super Saiyajin 3, o 2, o God e o Blue, que também não é tão explorado assim, mas o instinto superior eu acho que meio que compensa isso. Apesar de você gostar muito de Dragon Ball Super, admita, todas as transformações de Dragon Ball Super são marcantes e lembradas. O God é lembrado, o Blue é lembrado, a transformação do Broly é muito lembrada, Ultra Ego e instinto superior principalmente, então cara, todas as transformações de Dragon Ball Super cumpriram seu papel de serem lembradas. Já o Dragon Ball Z, que é da velha geração, cumpriu bem esse papel de aparecer só por fanservice, assim como vimos lá no filme do Broly, onde o Goku e o Vegeta lutam no Super Saiyajin apenas por fanservice, já que eles podiam muito bem ter acabado com o Broly na forma mais forte deles. Então pelo que vimos aqui, o Super Saiyajin 1 se transformou só um fanservice, então ele ficou meio inútil, meio desvalorizado e também não é mais tão lendário quanto ele era antes. Mas é claro, eu já disse que isso aqui não me incomodou muito, mas pra você que é fã de Dragon Ball Z, muito fã, apesar de que eu também sou extremamente fã de Dragon Ball Z, mas enfim, pra você que é muito fã raiz de Dragon Ball Z, ô louco, não acredito que me interromperam na hora que eu tava falando, não é possível isso. Pra você que é aquele fã raiz que se diz viúva do Z, que não gosta de nada novo, cara, pra você pode incomodar muito isso, já que no Z, filme, filler e também no GT era muito bem utilizado. Mas enfim, essa aqui é só minha opinião sobre a transformação do Super Saiyajin 1 em Dragon Ball. Comente aí se você concorda ou não, se você discorda também. Deixa o like pra ajudar o canal, se inscreve aí se você gostou desse vídeo aqui, se você for um fã de Dragon Ball. É isso, valeu e até a próxima. Fui!